Estamos de volta com o nosso Estúdio Verão Mais Nova e para brindar juntos esse momento, chamei aqui o sommelier, o Luiz Feijó, o Louis, para que a gente possa aproveitar e falar sobre essa bebida maravilhosa, né? Os nossos vinhos que a gente tem disponível. Louis, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rosane. É um prazer estar aqui, né, no teu programa, tão famoso aqui na região. Ah, imagina só. Vamos brindar aqui, ó. Tchim, tchim. Deu para ouvir aí, pessoal? A gente está com esse vinho aqui. Explica pra gente esse vinho aqui da Casa Bianchi, qual que é? O interessante, como a gente está, né, falando no programa sobre de verão, né? Então esse vinho aqui ele é um vinho bem característico pro verão, para desmistificar a questão de que vinho é coisa só pro inverno, né? Esse vinho é da uva Moscato de Hamburgo, que é a mesma uva que faz o Moscatel Rosé, tão famoso e tão conhecido, tão fácil de beber que todo mundo gosta, né? Então a gente apostou agora no vinho varietal, que é o vinho seco, né? E o Moscatel ele é aquele espumante mais doce. Pois é isso que eu ia te perguntar, porque quase sempre quando a gente fala de verão, a gente pensa em outros drinks, outras ideias, mas o vinho, a espumante, também tem abertura nesse período. Como é que a gente deve beber esses vinhos no verão? A gente tem todos os tipos de vinho para todos os paladares e para todas as estações. Por exemplo, a gente tanto brancos, rosés, tintos, a gente tem leves, médios e encorpados, certo? Então, no verão a gente aposta mais no quê? Vinhos brancos e rosés de entrada. Assim, para beber no dia a dia, para se refrescar, né? Que é, por exemplo, essa uva Moscato de Hamburgo. Também a gente tem demais variedades, Moscato de Alo, Riesling. São diversas as opções. Aí é toda questão da pessoa consumir e achar uma uva que agrade o paladar dela. Tá, e me diz uma coisa, agora o vinho, nesse calor todo que faz no Rio Grande, Louis, como é que a gente deve armazenar o vinho e como a gente deve tomar, por exemplo, esse aqui, eu posso colocar ele na geladeira, tem algum problema, não tem? Aí que tá a questão, porque degustar um vinho ou um vinho para se refrescar é diferente. Você quer ter a percepção do vinho, né? Quer avaliar um vinho? Aí você vai ter que tomar a temperatura correta, que é um branco na base de 6 graus, que você vai conseguir ter uma percepção melhor, né? De aromas, de sabor. Mas não é a questão que a gente quer pro verão. A gente quer o quê? Uma bebida que a gente goste, que nos faça bem, né? E que nos refresque. Então o ideal desses vinhos de entrada é colocar na geladeira e tomar ele geladinho. Não tem problema nenhum em tomar ele bem geladinho. Mas hoje em dia existem também refrigeradores que são especiais para vinhos, né? Sim, tem as adegas refrigeradas que você regula ela para tomar o vinho, né, na temperatura correta. Qual que é a temperatura correta? Temperatura correta para brancos, espumantes é 6 graus, né? Tintos de 14 a 18 graus e por aí vai. Mas a gente tem que pensar que o quê? Que vai de região para região, né? Então a gente tem que pensar que o povo que está acostumado ao quê? A beber cerveja, certo? Então, para se refrescar no verão. Então a gente tem que ter vinhos que possam tomar nessa temperatura também. E não é errado você tomar um branco, um rosé de entrada nessa temperatura que toma cerveja. Perfeito. E espumante também. E me diz uma coisa, aqui na nossa região, você que é sommelier, tem esse conhecimento também, né, da nossa própria Serra Gaúcha, né? Hoje nós somos muito felizes porque temos uma qualidade, uma quantidade de vinhos muito grande, né? Sim. Se eu não me engano, hoje em dia o Rio Grande do Sul é 90% da produção de vinho do Brasil, né? E o nosso principal produto no Rio Grande do Sul hoje em dia é espumantes, é qualidade em espumantes. O nosso terroir é muito bom para a produção de vinhos brancos e espumantes. Então, a gente aposta bastante nessas opções, né? Mas a gente estava falando aqui nos bastidores que a espumante ela é muito usada realmente em épocas de festas, né? Como a gente teve agora, né? Final de ano ali com o Réveillon e tudo mais. É tradicional o pessoal ir atrás de um espumante, né? Comprar um espumante, tomar um espumante, brindar, né? Mas na realidade, a espumante não é necessariamente uma bebida para festas, né? A gente pode tomar também no conforto da nossa casa, né? A gente deveria, de certa forma, Louis, normalizar a bebida espumante, né? Mas sabe, Rosane, que vem se normalizando isso aí, o pessoal tá tirando um pouco essa ideia de que espumante é coisa só para data comemorativa, para datas festivas. Tá virando uma bebida, porque antes o quê? Era questão que pensavam que tinha um alto custo para consumir um espumante.
E agora o pessoal está vendo as diversas opções de qualidade, de valores que tem espumante. Então tem espumantes muito bons e por um custo-benefício muito interessante. E o consumo de espumante é menor que as demais bebidas, né? Você vai tomar uma garrafa de espumante, você vai a noite toda ali com uma garrafa, tranquilamente. E demais bebidas, você vai tomar uma cerveja, por exemplo, você vai tomar várias. Então o pessoal conseguiu cair na realidade de que tomar um espumante também tem um custo, às vezes até menor do que você consumir outras bebidas. É um custo-benefício, vamos chamar assim. Exatamente. Agora, Luiz, vamos falar sobre espumante, porque é uma questão muito de gosto, né? Mas vamos falar sobre os tipos de espumante, porque tem Moscatel, tem a Brut. Eu sou uma pessoa que eu já tenho dificuldade de tomar uma Brut, por exemplo, né? Tem a Demi-Sec, que também que o pessoal costuma tomar, que não é tão brute, né, que não é tão forte, talvez, né, pro meu paladar. Então explica pra gente um pouquinho sobre essas qualidades da espumante. É bem normal. Ninguém começa tomando brute também, é muito difícil. Todo mundo começa tomando alguma coisa mais fácil de beber, que é o caso do Moscatel. Como todo mundo começa tomando vinho suave também, quando começa num espumante Moscatel, que é mais docinho, tudo mais. Mas também tem a Demi-Sec, tem a Brut, também tem Nature, e tudo essas diferenças, uma para outra, vai da graduação de açúcar residual de cada espumante. É totalmente voltado com a graduação de açúcar. Eu queria saber exatamente o que categorizava elas. Isso, é a quantidade. Então, por exemplo, como eu trabalho também com a venda de vinhos, e tem essa questão lá da vinícola, a gente está em contato direto com o cliente, né? Então a gente também tem o Demi-Sec, que é para fazer esse pulo de quem está no Moscatel pro Brut. Porque acontece? O Moscatel, ele é feito num tipo de uva específico, que é a uva Moscato, né? Já o Brut e os demais espumantes são feitos a partir da uva Chardonnay, Pinot Noir. São outras, não sabia disso. São outros tipos de uvas para fazer. Então, o Demi-Sec, ele já é feito das mesmas uvas que faz o Brut. Só que ele tem uma graduação de açúcar um pouco maior, então ele acaba sendo fácil de beber. Não tem aquela questão do seco, do Brut, que todo mundo recusa, né, inicialmente. Então, e sabe que a história do espumante é bem bacana, né? O pessoal usa muito a referência como champanhe, né? Champanhe, a vida inteira a gente chama de champanhe, né? Mas não pode falar, né? Não, na verdade, é uma marca champanhe, não é? É o que eu digo para as pessoas, vocês podem fazer o que quiser, né? Mas o champanhe surgiu em meados de 1660, lá na França. Eu não lembro muito bem, que eu era muito novo na época. Até parece, né, Luiz? Mas porque tem uma região na França que se chama Champagne. Os demais países têm denominações de origem controlada. Eles fazem um estudo do solo e fazem uma denominação daquele solo. Até na questão de Champagne na França é apelação de origem controlada, né, dessa região. Eles estudam o solo e só naquela região de Champagne pode se chamar champanhe com as uvas produzidas lá e os vinhos produzidos lá mesmo. Daí nessa época aí, para resumir o assunto de como surgiu, que eu acho bem legal essa história, eles faziam vinhos na época, bastante da uva Pinot Noir, e quando se aproximava da primavera, o vinho fermentava novamente dentro da garrafa e explodia. E eles fechavam os vinhos na época com madeira e estopa, tipo uma madeira e um pano, não existia ainda a rolha, né, e o muselê, que é aquela gaiola. Sim. E sem saber o que fazer, eles chamaram um monge, porque na época os monges eram agricultores, e eles chamaram um monge que se chamava Dom Perignon, que vivia na abadia de Rouvellier, que ele era um viticultor. E daí por isso que surgiu o champanhe famoso, aquele champanhe que todo mundo conhece, chama Dom Perignon. Eu não tive a oportunidade de provar ainda o champanhe de verdade, né? Não, né? Mas é interessante que a gente entenda um pouquinho desse mundo, né? E como tem tradição, né? A espumante, né? A própria produção de vinhos, a gente está aqui numa região que é colonizada por imigrantes italianos, é muito forte o vinho aqui. E a gente tem a sorte de ter muita produção aqui disponível, né? E uma realidade dura que ninguém vai querer aceitar, mas a nossa pequena região aqui, né, de Marau, Vila Maria, tem um terroir muito bom para a produção de vinhos, espumantes, às vezes até mais do que outras regiões famosas aqui do Rio Grande do Sul. Olha só, hein? Ó a responsa. Agora vamos falar sobre beber e comer, que é a combinação perfeita que a gente ama. A gente pode combinar um peixe com vinho tinto? Pode ou não pode? Agora a gente vai falar de um assunto muito interessante, porque
comer e beber, e vinho não tem nada que harmonize melhor com comida do que vinho. Uhum. Essa questão do vinho tinto com o peixe, com o vinho tinto, ele não combina, com um exemplo, com frutos do mar. Por quê? Porque frutos do mar tem uma substância chamada iodo, e o vinho tinto tem tanino. O tanino, em contato com o iodo, gera uma reação química na tua boca que vai te dar um sabor metálico. Eu falo um sabor de ferrugem, né? Mas eu nunca comi ferrugem na vida. Então, Eu acredito que seja, né? então ele dá uma reação química na tua boca. Por que quando a gente fala de reação química? Por que o vinho ele gera aromas de outras frutas que não são uvas? Que é bem semelhante com essa questão que a gente falou, da reação química que tá na tua boca. Por causa que o vinho ele tem compostos, a uva em si ela tem compostos químicos naturais, e ela tem reações químicas durante o processo de vinificação, reações químicas naturais. Então, por isso que ela gera esses outros aromas, e também quando ela entra em contato com alimentos, né, que dá essa reação, pode dar um sabor negativo na boca. A ideia é realmente evitar. Então, usar um vinho tinto com peixe, com crustáceo, enfim. Então, é indicado, por exemplo, um vinho branco, um vinho rosé. Mas a coisa mais versátil, se você tiver na dúvida, que combina com quase tudo, desde carne vermelha até peixe, é o espumante. Por exemplo, você vai comer uma carne gorda, um exemplo. Você vai tomar um espumante, as borbulhas do espumante vai ajudar a limpar teu paladar e vai te ajudar a fazer a digestão do alimento. Então, tipo, o espumante é algo muito versátil. Além de ser tão refrescante que você pode tomar só ele no dia a dia, ser comemorativo, também tem mais esse benefício que é, né, te ajudar a consumir um alimento e ter uma experiência agradável. Agora, já que eu tô com um sommelier aqui, eu vou perguntar todas as minhas dúvidas, né? Agora, é mito ou verdade, em Louis, que a gente, o vinho tinto, especialmente o Cabernet Sauvignon, que a gente não deve comer um alimento e tomar o Cabernet Sauvignon, é verdade? É mito. É mito? Até então... Por quê? Tu tem que comer um alimento que combine com o vinho. Porque o que é harmonizar? Harmonizar o prato, o sabor do prato não pode brigar com o teu vinho. Né? Então, que nem essa questão que a gente combinou, que a gente comentou agora do frutos do mar e do vinho tinto. Que é a questão do Cabernet Sauvignon, do Malbec, que são uvas que têm intensidade bem próxima, né? Então, você pode tomar um Cabernet Sauvignon e comer uma carne assada, um exemplo, combina bem. Tá. Você pode tomar... Me falaram que o Cabernet Sauvignon só podia tomar antes. E que daí durante um jantar, enfim, especialmente comendo uma carne, tinha que tomar o Merlot. Isso que me falaram, não entendo nada. Mito, por causa que, primeiramente, que o Cabernet Sauvignon ele não é um vinho de entrada. Ele é um vinho que, no meu ponto de vista, você tem que tomar ele acompanhado de um prato. Olha só. Né? Então, ele é um vinho pesado, ele não é um vinho leve para você tomar de entrada, que nem um Pinot Noir, que é uma uva tinta bem leve, você pode tomar ele de entrada. Então ele é um vinho pesado, ele já é um vinho dos encorpados, que tem aquele tanino bem marcante. O que é o tanino? O tanino é aquela sensação de astringência que você tem na boca, de quando você come um caqui, um caju, que é aquele repuxo que dá na boca, é o tanino, e ele é muito carregado de tanino. Interessante, olha ali. Tem mais alguma coisa que o pessoal sempre te pergunta? Assim, relacionado a vinhos, pode ou não pode fazer? Então, o pessoal pergunta muito sobre temperatura de vinho, né? Tem gente que... A principal coisa é sobre tomar vinho tinto temperatura ambiente. Pois é, o pessoal tem um pouco de preconceito ainda? Por causa do pessoal fala, porque vinho tinto tem que tomar temperatura ambiente. Só que depende do ambiente que você tá. Por exemplo, você tá num dia, tipo, né, agora antes dessa chuvinha aqui de hoje, você tá num dia que tá 30 e poucos graus. Você vai tomar um vinho temperatura ambiente, você vai tomar um vinho que tá 30 e poucos graus. Sim, muito quente, né? Então, tem que tomar ele entre 14 e 18 graus pra você ter uma percepção, né, do vinho que você tá tomando. Porque se você tomar o vinho quente, acima da temperatura correta de serviço, você vai sentir só o álcool do vinho, você não vai conseguir sentir os aromas. Muita gente fala isso. E se você tomar muito gelado, ele vai esconder os aromas, né? Então, tem tudo isso. E outra questão, o nosso estado, o país em si, eu digo assim que ele foi colonizado por esses vinhos chilenos e argentinos. Pois é, tem muito, né? Então, o consumidor botou na cabeça que o paladar brasileiro é para vinhos tintos pesados e encorpados. Só que não, né? Isso aí foi uma coisa que, por ter essa demanda muito grande, os primeiros vinhos que o pessoal começa a tomar é os Cabernet Sauvignon, né? É os Malbec. Então,
povo pensa que esse é o paladar, mas depois que você começa a tomar um vinhozinho branco de entrada, você começa a tomar um espumante, Só vai. só vai, é Que sensacional. maravilha, é delicioso poder conversar sobre esse assunto, né? Sobre harmonização, sobre essas diferenças entre os vinhos e aprender, né? Que de fato a gente pode continuar tomando esses vinhos maravilhosos também no verão, né? É só saber escolher, colocar na temperatura adequada também ao seu gosto, né? Para que de fato a gente possa aproveitar essas delícias que a gente tem disponível, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Luiz, muito obrigada por ter vindo aqui, muito obrigada por disponibilizar um pouquinho do teu conhecimento, né, para que a nossa audiência então fique sabendo um pouquinho mais. Sucesso, tudo de bom para você. E se a gente deixasse agora uma dica de um prato? Segundos. Bora! Vamos lá! Já que nós falamos de harmonização, vamos deixar a dica, né? Um vinho bem fácil de achar, que todo mundo conhece, é da uva Chardonnay, que é uma das uvas que mais tem em todo o mundo, né? Então, um prato combina muito bem com um vinho dessa uva, por exemplo, um salmão ao molho de maracujá. Por quê? Porque uma das características do Chardonnay é uma acidez alta e um aroma alto. E um salmão com molho de maracujá, por exemplo, também vai ter um aroma alto e uma acidez alta. Então, ele combina muito bem, eu adoro fazer esse prato. Então sempre que eu tenho tempo, eu faço. E é isso. Eu que agradeço o convite, poder estar aqui, poder estar cultuando mais o vinho, né, com todo mundo. E essa cultura maravilhosa que a gente tem aqui. Daí, então, hoje, dica especial de vinhos no nosso Estúdio Verão Mais Nova.